Neste vídeo, vamos começar a entender um pouco sobre orientação a objetos. Este é um tema extenso e vamos agora aprender somente parte dele de forma bem simples e tranquila. A orientação a objetos surgiu na década de 60, como uma forma de criar e dar manutenção a sistemas de forma menos complicada, organizando o código de um modo diferente. A ideia fundamental da orientação a objetos é tentar recriar o mundo real dentro do computador. Para isso, nada mais natural que utilizar objetos. Afinal, nosso mundo é cheio de objetos, não é verdade? A grande maioria das linguagens de programação que existem hoje em dia é orientada a objeto, e isso está diretamente ligado à forma como tratamos e organizamos os dados e informações de nosso sistema. Existem 4 conceitos básicos da orientação a objetos que vamos conhecer agora: classes, objetos, métodos e atributos. Imagine agora um eletrodoméstico qualquer e se pergunte: o que é um eletrodoméstico? Um eletrodoméstico é um aparelho elétrico utilizado para facilitar várias tarefas domésticas, tais como cozinhar, lavar louça, guardar alimentos e lavar roupas. Qual foi o eletrodoméstico que você pensou? Uma geladeira, um micro-ondas, uma máquina de lavar? Não importa. O eletrodoméstico que você pensou foi a representação, a materialização de um conceito abstrato que na orientação a objeto nós chamamos de objeto. Mas que conceito abstrato foi esse? A definição de eletrodoméstico, um aparelho elétrico utilizado para facilitar várias tarefas domésticas, tais como cozinhar, lavar louça, guardar alimentos e lavar roupas. A representação de um conceito abstrato baseado em características e comportamentos é o que nos permite classificar e categorizar várias coisas. Na orientação a objetos, isso se chama classe. Uma classe funciona tanto como especificação quanto modelo para a criação de objetos. Vamos a um exemplo prático. Imagine uma receita de bolo. A receita é a especificação para a criação daquele tipo de bolo. A receita é a nossa classe e o bolo, o nosso objeto. Com essa receita, nós podemos criar quantos bolos a gente quiser. Logo, podemos concluir que com uma classe, podemos criar vários objetos. Vamos voltar aos nossos eletrodomésticos e tomar como exemplo uma máquina de lavar. Nós já sabemos que a máquina de lavar, aos olhos da orientação a objetos, é um objeto da classe eletrodoméstico, ou seja, a representação material de um conceito abstrato. Quais são as funções de uma máquina de lavar? Lavar, enxaguar, centrifugar e secar. Na orientação a objetos, as funções que determinam o comportamento de um determinado objeto são conhecidas como métodos, ou seja, os métodos são as ações que um determinado objeto pode executar. Os objetos também possuem propriedades ou características que determinam os estados possíveis em que se encontram. Vamos imaginar que a nossa máquina de lavar seja da marca Brastemp. Sua cor seja branca, sua capacidade seja de 12 kg, sua voltagem seja de 220 volts e que neste momento ela esteja centrifugando uma quantidade qualquer de roupas. A marca, a cor, a capacidade, a voltagem e o estado atual da máquina são essas propriedades e características que na orientação a objetos são chamados de atributos. Os métodos de um objeto podem mudar seus atributos. Por exemplo, ao ligar a máquina de lavar, o estado dela muda para ligada. Ao iniciar a lavagem das roupas, o estado muda para lavando. Ao iniciar a secagem das roupas, o estado muda para secando. Se eu pudesse criar uma função nova nesta máquina, onde ela me responderia a pergunta: qual é o estado atual em que se encontra a máquina? Ela me retornaria este atributo estado. E aí, entendeu? Vamos a um outro exemplo. Imaginemos um Fiat Uno andando a 100 km por hora. Quando nós queremos saber se estamos muito rápido, o que fazemos? Olhamos o velocímetro. Na orientação a objeto, carro é a nossa classe, Fiat Uno é o nosso objeto, o velocímetro é o método que faz algo por nós, mostrar a velocidade, e a própria velocidade é o nosso atributo. Como podemos perceber, a classe especifica ou é o modelo para alguma coisa. O objeto é a representação desse algo já criado. Os métodos são o que o objeto faz e os atributos possuem as características que definem como o objeto está naquele momento. Vamos mais um exemplo para terminar? Eu sou um professor da MobGeek, classe, eu me chamo Paulo, objeto, eu estou com fome, atributo, e agora eu vou comer um sanduíche, método. Servidos? Até a próxima!